Glória a Deus. Eu saudo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que a igreja abram as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 6 e verso 16 em diante. A palavra de Deus diz: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira as mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Eu quero também estar deixando para complementar a toda a igreja também no livro de Ezequiel, capítulo 13, verso 10, que diz: portanto, sim, porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando edificam uma parede, eis que os que cobrem com argamassa não temperada. A palavra de Deus é clara, e eu quero dizer para a igreja: olhe para o amado irmão do seu lado e diga: hoje Deus irá doutrinar a tua língua, pois é um membro do corpo a qual deve também ser convertido à santa palavra de Deus. Irmãos, para começar esta palavra que o Senhor me concedeu, eu quero que os irmãos levam-se a entender que a língua, ela é predominada, um membro do corpo, a qual também pode levar alguém para o inferno, pode fazer descer alguém para o inferno. E nós sabemos o quanto de pessoas contendeiras, linguarudas, pessoas que estão disfarçadas com capa de cristão, mas na verdade não se converteram, não converteram a tua língua. No livro de Provérbios, capítulo 21 e verso 20, vai dizer que o tesouro desejável e o azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer neste momento? Nós entendemos que quando alguém tem azeite em reserva, quando alguém está transbordando do azeite da presença de Deus, ele não tem tempo para estar falando mal da vida do próximo. Quem tem azeite guardado em si não tem tempo para proferir falsos testemunhos, para proferir falsas fofocas, fofocas que são abomináveis, fofocas que são caluniadoras, fofocas que destrói o evangelho de Cristo. Nós olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que o homem insensato, ele tem o azeite esgotado. A palavra de Deus sempre vai colocar o tolo como um homem que esgota o seu azeite. Muitas pessoas estão esgotando o teu azeite, estão sem azeite no seu vaso, estão com o seu combustível esgotado. E o que vai sobrar para esses tolos fazer? Esses tolos, eles irão produzir fofocas, irão falar mal do próximo, porque eles não têm mais o que fazer. Eles não têm mais o que fazer a não ser cuidar da vida do próximo, provocar contenda, dissensão, brigas, a qual a palavra de Deus também condena como obras da carne. Muitas pessoas estão pensando que pecado somente é prostituição. Muitos estão pensando que o pecado é somente mentir, é somente adulterar, é somente roubar, é somente assassinar. Mas a palavra de Deus está dizendo no livro de Tiago, capítulo 3, verso 6, que a língua é composta como um membro do corpo que contamina todo o corpo e pode levar a tua alma para o inferno. Não se engane dizendo e ocultando as verdades que a Bíblia enfatiza acerca da língua.
Não enfatize dizendo que pecado é somente uma coisa, porque a Bíblia é a espada de dois gumes que penetra até a alma, em conjunto com o espírito. Então, se a espada corta para a imoralidade, se a espada corta para a prostituição, se a espada corta para a mentira, também irá cortar para a língua do fofoqueiro. No livro de Provérbios, capítulo 21, verso 9, diz: é melhor morar numa meia água do que morar em uma mansão e ter uma companheira briguenta, ou ter um companheiro briguento contendeiro. É melhor você estar só na caminhada, é melhor você pregar o evangelho sozinho, é você se manter só na presença de Deus, do que estar acompanhado de pessoas contendeiras, linguaruda, briguenta, que coloca confusão, que promove confusão, que promove dissensão, que promove brigas, que promove falsos testemunhos, a qual o Senhor está dizendo no livro de Provérbios capítulo 6 e verso 16, que 6 coisas aborrece ao Senhor, mas a 7ª a tua alma abomina. A 7ª coisa Deus está abominando. A 7ª coisa Deus não aborrece, mas Ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos, contra os crentes que se nomeiam até mesmo de doutrina, que se nomeiam até mesmo mestres, mas não aguentam segurar a língua dentro da boca, não aguentam segurar a língua dentro da tua boca, porque converteu o corpo, mas não converteu a língua. Pessoas que estão cegas não conseguem enxergar que a língua também é um membro que leva para o inferno. Porque pessoas usam a língua para fofocar, para pronunciar falsos testemunhos, para falar do irmão, para pronunciar mentiras, para pronunciar fofoca, calúnia, dissensão, dúvidas, contendas. Tudo isso a palavra de Deus abomina, a palavra de Deus condena. Por isso que a palavra de Deus está dizendo no livro de Provérbios, capítulo 18 e verso 7, que a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são um laço para a sua alma, porque o tolo está enganado pensando que é sábio, mas a sua língua está caminhando para o buraco do inferno. Porque o tolo consegue enxergar tudo ao seu redor, consegue enxergar os pecados a qual a Bíblia está condenando, mas ele não consegue enxergar o pecado, o membro que está no seu corpo, na sua boca, que pode te levar ao inferno. A maneira mais fácil de se localizar um falso profeta é pela língua, pelo que sai da sua boca, porque um falso profeta não é nomeado somente por falsas profecias, mas sim pelaquilo que habita na sua língua, pelaquilo que sai da sua boca, pelaquilo que é pronunciado através da sua boca. Porque através de Ezequiel Deus traz um alerta, dizendo: esses profetas enganadores, que usam uma argamassa não temperada, que dizem ter paz, não havendo paz, porque através da tua língua fofocam e mentem. E o que é uma argamassa que não foi temperada? Uma argamassa que está faltando areia, que está faltando cimento, está faltando complementos necessários para que ela se mantenha colado em um muro, para que ela se mantenha resistente mediante a água ou qualquer outro elemento que vem de encontro com ela. Então Deus, através dessa palavra, está dizendo: existem muitas pessoas que estão se escondendo atrás da Bíblia, existem muitas pessoas que estão se escondendo por trás de uma capa de santidade, mas que na verdade dentro de si se habita ossos podres, ossos que são abominação, carne podre está se habitando dentro deles, porque são sepulcros caiados. Por fora se apresentam como argamassa branca, como uma capa de justiça, mas por dentro são contaminados, podres, imundos, e Deus abomina, e Deus aborrece essas tais práticas.
Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus irá jogar por terra essa falsa argamassa. Deus vai jogar por terra esta falsa argamassa. Essa argamassa que está escondendo um não convertido. Uma argamassa que está escondendo um liguarudo, um contendeiro, um falador, um invejoso. Deus vai fazer essa capa cair. Deus vai arrancar essa capa de uma argamassa não temperada, porque nem tem elementos completos para que ela se mantenha de pé. Porque eu sinto muito em dizer: santificou tudo, menos a língua, menos aquilo que sai da tua boca. E você me diz: missionária, me diz com mais entendimento, me diz mais rasgado para que eu possa entender. Ou seja, converteu o corpo, mas a língua não converteu. Converteu as vestes, mas a língua ainda está possuída pela serpente do Éden, trazendo comportamentos bipolares. Santidade pela metade Deus não recebe. Metades para Deus são abomináveis. Como o livro de Provérbios diz: balança enganosa é abominação para o Senhor. Provérbios capítulo 11. Deus não recebe esta meia santidade. Esta santidade que pela metade Deus não aceita, Deus não recebe. O que adiantou purificar o teu corpo se tua língua ainda não foi convertida? O que adiantou provocar no exterior o convertimento se por dentro ainda é lama podre? Vejo tanto crente querendo ser o profetão, querendo ser o João Batista, mas a língua continua sendo a serpente do jardim do Éden. Parece Caim matando Abel por causa da inveja. É crente que prega contra isso e contra aquilo, mas não dá exemplo. Sai na contenda na internet, sai com briga, sai com dissensão, sai com língua grande. Deus não recebe esse sacrifício. Pode pregar, mas se contende, Deus não recebe. Pode pregar, mas se é linguarudo, Deus não recebe. Pode pregar, mas se é linguarudo, fofoqueiro, contendeiro, Deus não recebe essa carniça. Deus não recebe esta santidade pela metade, que para Deus é hipocrisia, porque converteu o corpo, mas não converteu a língua. Eu já vi irmão tocador de igreja, já vi obreiro de igreja de 7 anos de caminhada, que um dia eu vi sair da boca dele: o capeta que lhe acompanhe. E eu virei para esta pessoa e disse: está repreendido em nome de Jesus. Ele era uma pessoa que muitos ali falavam a pessoa boa, mas nós entendemos que pessoas boas também estão no inferno, porque Deus não quer bonzinhos, Deus quer remidos pelo sangue do Cordeiro. Tem muito crente querendo virar leproso por causa de fofoca, igual Miriam e Arão. Miriam e Arão foram falar da mulher de Moisés, porque não tinha mais nada para fazer. A inveja estava tão ardendo por causa de Moisés, por causa da autoridade de Moisés, que eles foram inventar uma contenda, uma fofoca sobre a mulher de Moisés, achando que Moisés não era digno de ter o chamado de Deus, porque nós não somos dignos de nada que vem de Deus. Mas uma coisa eu tenho a dizer: Deus dá o compromisso, Deus concede a unção àqueles que têm responsabilidade. Deus não dá unção para fofoqueiro, Deus não dá unção para caluniador, Deus não dá unção para contendeiro, que só espera um pé para difamar, para caluniar, para inventar fofoca contra o teu próximo. E sabe por que muitas vezes Deus não revela coisas para fofoqueiros, para linguarudos? Você sabe por que Deus não usa fofoqueiros e linguarudos? Porque da primeira vez que Deus mostrar algo oculto sobre a vida de alguém, Ele vai inventar uma fofoca dizendo: Deus me mostrou isso, Deus me fez ver isso. E Deus não se agrada de tal contendeiro que semeia contenda entre os seus irmãos. Porque a inveja vira lepra diante aquele que é invejoso.
Não se preocupe, porque Deus vai transformar esta inveja, essa linguaruda sua, esta língua sua em lepra. Deus irá transformar a fofoca, a calúnia em lepra na vida daqueles que estão usando esse membro que para eles não é pecado, que para eles não conduz ao inferno. Mas Deus continua alertando a tua igreja através dessa palavra aqui nesta noite, que Deus, Ele ainda faz coisas acontecerem sobre aqueles que estão agindo na injustiça contra o povo de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Números que Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés, porque conseguiram ver a autoridade de Moisés e questionaram: ainda está querendo ser chefe sobre nós? Moisés ainda quer ser chefe sobre nós. Porque tem gente, irmãos, que só fala bem de você enquanto você está bajulando eles, enquanto você está falando com eles, está passando a mão. Mas quando tu virar as costas, tu verás que aquele a qual você bajulava vai te transformar em um Abirão da vida, em um Coré da vida, em um Datã da vida, te apunhalando pelas costas. Porque o fofoqueiro, o linguarudo é o quê? É uma inveja disfarçada. Eles não aceitam que alguém se coloque como chefe, porque quem coloca chefe não é alguém, mas é Deus. E quando Deus levanta alguém, eles querem contender, querem jogar por terra aquilo que Deus colocou, que Deus nomeou. Mas uma coisa eu quero que você entenda: cuidado para a terra não abrir e engolir esses Datã, Coré e Abirão que estão se levantando e usando língua grande para tentar difamar alguém. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 26: se alguém cuida de ser religioso e não guarda a sua língua, antes engana-se a si mesmo. Coração pervertido, porque a religião desse é vã. Deus está dizendo, a sua palavra continua cortando dos dois lados. Se você se cuida a ser religioso, se você se cuida a ser crente, se você se cuida a se parecer com crente, mas se a tua língua ainda não se converteu, mas se o teu interior ainda não se converteu, o Senhor está dizendo: a tua religião eu abomino. A tua religião não tem nenhum valor mediante a minha palavra, porque a minha palavra é a justiça. Deus não oculta crente linguarudo, Deus não oculta crente contendeiro, Deus não oculta crente briguento. Deus ainda continua jogando a dissensão, a contenda, a briga por terra, porque Deus não se agrada. Não pense que você se santificar somente em uma área da sua vida que Deus vai te levar para o céu. Não pense, porque Deus, Ele está cortando hoje todos aqueles que não pertencem à tua palavra, tudo aquilo que não provém dele, porque falso profeta não é somente quem profere falsas profecias, é aquele que mente, é aquele que pronuncia fofoca, é aquele que pronuncia difamação, é aquele que pronuncia contenda, é aquele que pronuncia calúnia, é aquele que pronuncia e faz brigas acontecerem, porque Deus aborrece 6 coisas, mas a 7ª a tua alma está abominando, que é aquele que semeia contenda entre os seus irmãos, que semeia contenda na membresia da igreja, que semeia contenda entre os irmãos, que semeia contenda na tua casa, que semeia contenda entre os pastores, que semeia contenda entre os presbíteros, entre os diáconos, entre as mulheres de círculo de oração. Está cheio de crente que é igual câmara de vigilância, fica na frente da tua casa e olha o que está acontecendo. Observa bem a vida do próximo, porque se tu orastes, se tu colocastes o teu joelho no chão, assim como tu cuida da vida do teu próximo, tu não estarias na frente da tua casa esperando alguém passar para julgar a sua vida alheia. Eu costumo dizer, crente que tem tempo para caluniar, crente que tem tempo
tempo para fofocar, crente que tem tempo para caluniar, para difamar alguém, ele não tem tempo para orar, ele não tem joelhos para dobrar, porque quem é caluniador, quem é contendeiro, quem é fofoqueiro, usa a tua língua para confundir, usa a tua língua para duvidar, usa a tua língua para difamar, para causar contendas, mas não usa a tua língua para adorar a Deus, não usa a tua língua para conversar com Deus, porque quem não tem conversa com Deus tem conversa com o diabo. Quem não tem conversa com Deus tem conversa com o diabo. Bem certo Paulo disse: Deus te ferirás, parede branqueada, parede que se apresenta branca, parede que é feita de argamassa, mas não temperada, parede que por fora é branca, mas por dentro está preto, de tanta lama pecaminosa, de tanta língua com fofoca, de tanta língua com contenda, de tanta língua com discórdia. Deus te abomina. Deus vai arrancar esta capa de falso crente, crente que se esconde por trás de capa de santidade, mas na verdade é um contendeiro, é um linguarudo, é um difamador, é alguém que causa dissensão, é alguém que causa discórdia entre os irmãos. Deus vai arrancar a tua capa, parede branqueada, parede que se apresenta como santidade e doutrina, mas não guarda a língua, não guarda a língua irá te condenar, a língua irá te levar para o inferno. Abre a tua boca para glorificar, abre a tua boca para glorificar, porque o Senhor está dizendo: se você guarda a religião, mas a tua língua continua ainda no lamaçal do pecado, se a tua língua continua produzindo fofocas, contendas, discórdia entre os irmãos, Deus te abomina, Deus te abomina, porque está pregando que Deus abomina o homossexualismo, mas a tua língua não faz diferença, porque ela também é abominável para o Senhor. Aleluias. Uma coisa eu deixo clara nesta noite para toda a igreja: Deus quer a santidade por completo, Deus não quer pela metade. O Senhor diz que 2 medidas são abominações para Ele, no livro de Provérbios capítulo 11, que a balança enganosa para Deus é abominação. Crente que tem tempo para falar mal dos outros, que tem tempo para ver disse-me disse, alguém me contou, conversa do diabo, conversa de demônios. Esses não têm tempo para orar, não têm tempo para jejuar, estão falando mal dos outros, mas a sua vida espiritual está pior, a tua vida espiritual está numa decadência. Então guarde a tua língua, guarde a tua língua da expectação do inferno, antes que seja tarde, porque tem muita gente enganada, pensando que Deus irá salvar crente linguarudo, fofoqueiro, caluniador. Não pense, o Senhor não está no meio de contenda, de brigas. E eu quero deixar essa palavra para toda a igreja, para todos que estão aqui. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas que aplaudem o Senhor.